A princesa. Anne revelou recentemente um dos últimos desejos do rei Charles, um pedido profundamente pessoal que pegou de surpresa tanto o príncipe William quanto o príncipe Harry. Em uma família marcada por tensões silenciosas e um distanciamento tácito, o pedido do rei deixou seus filhos atônitos e incertos sobre o que acontecerá a seguir. A tensão no ar era palpável no momento em que o príncipe Harry chegou sozinho a Windsor para a reunião inesperada. A ausência de Meghan não passou despercebida, provocando murmúrios entre os funcionários mesmo antes do início do encontro. Ao permitirem a presença apenas de Harry, o casal enviou uma mensagem clara, porém silenciosa, sobre o estado de seu relacionamento com a família real. Nos salões principais, o silêncio era pesado. O rei Charles havia convocado todos os seus subordinados, mas a atmosfera estava carregada de palavras não ditas. A segurança também havia sido reforçada, um sinal claro de que aquela reunião era sobre muito mais do que simples formalidades familiares. A verdadeira surpresa foi que Charles, geralmente quem se dirigia à família, optou por não falar pessoalmente. Em vez disso, a princesa Anne foi incumbida de transmitir sua mensagem. Essa quebra de tradição deixou imediatamente claro a seriedade da situação. Muitos não viam o rei há semanas, e sua aparência refletia o impacto de seus problemas de saúde. Diante da família, Anne era a personificação da compostura. Sua postura rígida, carregada do peso da tarefa. Quando falou, suas palavras cortaram a tensão palpável como uma faca quente. Não se tratava de mais um anúncio real. Era uma mudança sísmica no futuro da monarquia. O que se esperava ser uma transição gradual estava agora sendo acelerado. A monarquia, ao que tudo indicava, estava passando por uma reformulação completa. O rosto de William denunciava o choque diante da magnitude do que lhe era pedido. O cronograma para sua ascensão havia sido drasticamente reduzido. O que deveria levar anos agora se resumia a meros meses. Harry paradou à margem, pressentiu a mudança irreversível que havia ocorrido. Seus olhos encontraram os de William por uma fração de segundo, um entendimento tácito passando entre eles, apesar da distância que crescera entre os dois. Em instantes, discussões acaloradas irromperam. O príncipe Edward, que geralmente desempenhava o papel de pacificador, viu-se no meio da crescente divisão familiar. Até mesmo Camila, frequentemente reservada em assuntos familiares, expressou suas preocupações com o ritmo acelerado da mudança. Todos lutavam para assimilar a súbita transformação. Mas essa não foi uma decisão tomada de forma leviana por Charles. Sua saúde estava debilitada, e ele sabia que o futuro da monarquia dependia dessa reestruturação. Os anos de escândalos, desconfiança pública e divisões internas haviam chegado a um ponto crítico. Anne fora escolhida especificamente para transmitir essa mensagem após muita deliberação. Charles, em seu estado debilitado, passara inúmeras noites em claro, elaborando e revisando o anúncio, consultando apenas seus conselheiros mais confiáveis. Entre os membros da realeza, Anne era conhecida por sua honestidade direta, características que às vezes a colocavam em desacordo com a preferência da monarquia pela diplomacia. Mas naquele momento, sua abordagem franca era exatamente o que Charles precisava. Em uma família onde verdades incômodas eram frequentemente envoltas em cerimônia, Anne era a única pessoa em quem ele podia confiar para falar abertamente. Quando ela terminou, houve um longo silêncio. Até mesmo os funcionários na sala pareciam prender a respiração. O peso de séculos de tradição parecia prestes a desmoronar a qualquer momento. O plano de Charles não se resumia à passagem da coroa. Tratava-se de reavaliar completamente o lugar da monarquia no mundo moderno. Com a queda nos índices de aprovação e o crescente sentimento republicano nos países da Commonwealth, Charles sabia que a instituição não poderia continuar em seu rumo atual. Pesquisas recentes mostraram uma queda acentuada no apoio entre os britânicos mais jovens, uma tendência que Charles não podia mais ignorar. Seu plano incluía reduzir o número de membros da família real, em atividade abrir as propriedades reais ao público e reformular as finanças da monarquia de maneiras que seriam impensáveis em reinados anteriores. Não se tratava mais de tradição. Tratava-se de garantir a sobrevivência da monarquia em uma era de ceticismo. William ainda herdaria o trono, mas a monarquia ao seu redor estava sendo reinventada. Não se tratava mais apenas de títulos.
Tratava-se de influência à imagem pública, e se a monarquia ainda poderia ser relevante depois de tudo o que havia sofrido. A decisão de Charles não foi tomada isoladamente. Foi moldada por quase um século de história da realeza. A crise da abdicação de 1936, quando Eduardo Ital abdicou, forçou seu irmão, despreparado, Jorge VI, a ascender ao trono, quase desestabilizando a monarquia. Então, quando Jorge morreu jovem, em 1952, sua filha, Elizabeth II, herdou o trono inesperadamente jovem, assumindo enormes responsabilidades que a maioria não previa até a meia-idade. Charles cresceu vendo sua mãe sacrificar sua vida pessoal em prol do dever. O relacionamento entre eles era tenso, o que lhe proporcionou uma visão complexa das obrigações reais. Ao observar a coroa consumir a identidade de sua mãe, ele aprendeu desde cedo que o poder não era glamuroso. Isolava-a, transformando-a em um símbolo vivo do Estado. Seus desejos pessoais sempre ficavam em segundo plano em relação às expectativas do público. Quando Elizabeth morreu em 2022, a monarquia perdeu seu último pilar de coesão. Seus 70 anos de reinado haviam ocultado os problemas mais profundos da instituição. O diagnóstico de câncer de Charles, logo depois, embora mantido em segredo a princípio, deixou claro que o tempo era agora um luxo, que ele não podia mais se dar ao luxo de perder. De repente, garantir o futuro da monarquia tornou-se urgente. Tendo passado décadas se preparando para ser rei, Charles se viu diante da possibilidade muito real de que seu reinado fosse interrompido pela doença. Agora, com a saúde debilitada, Charles estava determinado a que William não herdasse as mesmas fragilidades institucionais que haviam tornado sua própria transição tão difícil. Charles sempre fora o herdeiro paciente. Mas o tempo estava se esgotando. A coroa não era mais apenas um símbolo. Era frágil e precisava de proteção contra críticas externas e conflitos internos. Cada aparição pública exigia planejamento médico. Com médicos sempre à disposição, Charles estudou as monarquias europeias e o caos que se seguiu a abdicações precipitadas. Ele não queria repetir os erros do passado. Suas decisões eram focadas na sobrevivência da instituição, não no legado pessoal. Ele implementou novas medidas de transparência financeira, iniciou discussões sobre a devolução de artefatos reais às antigas colônias e começou a converter algumas propriedades reais em moradias populares, medidas que seriam inimagináveis sob monarcas anteriores. Nos bastidores, William e Kate assumiam discretamente mais responsabilidades. Relatos indicavam que William agora recebia as pastas vermelhas do governo juntamente com seu pai. Uma transferência de poder gradual, porém clara. O envolvimento de William em reuniões com o primeiro-ministro e líderes internacionais estava crescendo. Ele estava sendo preparado passo a passo para o peso da coroa. Kate ascendeu naturalmente a uma posição central sem alarde ou anúncio oficial. Enquanto Diana havia lutado com as restrições da vida na realeza e Meghan as havia rejeitado. Kate demonstrou uma notável capacidade de adaptação. Ela assumiu responsabilidades sozinha, gerenciou programas voltados para o desenvolvimento infantil e saúde mental, e recebeu dignitários estrangeiros com uma confiança serena que impressionou até mesmo diplomatas veteranos. Ela se tornou uma figura de estabilidade na qual tanto o público quanto a família real podiam confiar. Embora William fosse usar a coroa, Kate estava se tornando o pilar emocional do futuro da monarquia. Seu relacionamento com Charles evoluiu de formal para genuinamente afetuoso. Com o rei buscando cada vez mais seus conselhos em assuntos familiares, Charles reconheceu nela a estabilidade que seu próprio casamento inicialmente não tivera. Diferentemente de muitos que se casaram com membros da realeza, Kate trouxe autenticidade em vez de conexões aristocráticas. Sua origem de classe média, antes sutilmente ridicularizada por alguns cortesãos, como sendo muito comum, agora representava uma conexão vital com a vida britânica cotidiana. A rainha Elizabeth reconheceu sua presença constante desde cedo. Enquanto outros, como Camila, inicialmente a viam como um potencial desafio à sua influência, a força de Kate vinha de manter os pés no chão, apesar de ingressar em uma instituição construída sobre tradição e hierarquia.
A forma como Kate lidou com desafios públicos comprovou repetidamente seu valor. Quando Meghan Markle afirmou que Kate a fez chorar durante os preparativos do casamento, Kate manteve um silêncio digno. Ela não emitiu declarações nem concedeu entrevistas. Simplesmente continuou seu trabalho com maior visibilidade. Essa contenção demonstrou uma força que impressionou tanto os conselheiros reais quanto o público. Seus índices de aprovação superaram consistentemente os da maioria dos outros membros da família, incluindo William em alguns momentos. Nos bastidores do palácio, a influência de Kate vai além das aparições públicas. Ela modernizou aspectos da criação dos filhos na realeza, insistindo que eles tivessem experiências fora da bolha de privilégios. Ela conquistou a confiança da família por meio de bom senso e consistência em reuniões privadas do conselho, enquanto outros estampavam manchetes com escândalos. Kate construiu credibilidade por meio de um serviço confiável. Na coroação de Charles, sua presença sinalizou a direção da monarquia, o futuro ao lado do presente pronto para avançar quando necessário. Na era Digital a monarquia enfrenta escrutínio sem precedentes. As redes sociais transformaram a forma como as ações da família real são interpretadas, com cada aparição sendo analisada minuciosamente por milhões de pessoas online. Especialistas em relações públicas ligados ao palácio monitoram o sentimento online 24 horas por dia, fornecendo relatórios diários sobre como as atividades da realeza estão sendo percebidas. Isso representa uma mudança fundamental em relação à era de Elizabeth, quando a opinião pública se desenvolvia mais lentamente por meio dos canais de mídia tradicionais. Charles reconheceu essa nova realidade logo no início de seu reinado. Ele estabeleceu o primeiro Conselho Real de Mídias Sociais, composto por assessores tradicionais e nativos digitais, para auxiliar na definição de estratégias de comunicação online. Apesar da resistência inicial de membros mais antigos da corte, essa abordagem ajudou a monarquia a responder com mais eficácia às controvérsias antes que elas se agravem. Enquanto isso, o príncipe Harry permanece dividido entre dois mundos. Sua vida na Califórnia lhe proporciona novas raízes, enquanto sua identidade britânica o mantém ligado à instituição que deixou anos depois de se afastar dos deveres reais. Ele ainda influencia o futuro da monarquia, tanto por sua linhagem quanto por sua narrativa contínua sobre a vida na realeza. Apesar das menções públicas ao amor familiar em declarações cuidadosamente elaboradas, o relacionamento entre Harry e William permanece profundamente abalado. Eles não têm uma conversa significativa há anos, e as tensões só aumentaram depois que a entrevista de Harry e Meghan com Oprah revelou discussões familiares privadas sobre a possível cor da pele de seus filhos. O livro de memórias de Harry Spare ampliou ainda mais o abismo com revelações sobre confrontos físicos entre os irmãos e retratos pouco lisonjeiros de William e Kate. Funcionários do palácio, que serviram ambos os irmãos, relatam que William se recusa a falar sobre Harry, em particular mudando imediatamente de assunto quando o nome dele surge. Persistem rumors de que Harry tem revelações adicionais preparadas, mas ainda não divulgadas. Fontes próximas ao Sussex sugerem que capítulos inteiros foram removidos de Spare antes da publicação por recomendação de seus advogados. Alguns acreditam que ele está esperando um momento de reconciliação, enquanto outros pensam que ele está se contendo para ver que tipo de rei William se tornará. A existência desse material em potencial gera ansiedade constante dentro do palácio. Mas se Harry poderá ou não retornar ao seio da família real, talvez não seja mais uma decisão dele. Esse poder está cada vez mais nas mãos de William, cuja posição se fortalece à medida que a saúde de Charles oscila. A dinâmica mudou fundamentalmente. Harry não pode mais recorrer ao pai como a autoridade máxima sobre seu status. O futuro está inteiramente nas mãos de seu irmão. Enquanto William se prepara para assumir a liderança, sua abordagem parece mais decisiva do que a de seu pai. Enquanto Charles absorvia os conflitos familiares silenciosamente, muitas vezes internalizando o estresse, William parece pronto para estabelecer limites e expectativas claros. De acordo com fontes do alto escalão do palácio,
Um de seus primeiros atos como rei pode ser a remoção formal dos títulos de Alteza Real de Harry e Meghan que eles mantiveram, mas concordaram em não usar ao se afastarem dos deveres reais. William acredita que a monarquia precisa de uma definição mais clara sobre quem a representa em um cenário midiático onde qualquer declaração pode ser amplificada globalmente. Aqueles que optam por se afastar não devem continuar detendo títulos ligados à instituição que abandonaram. Essa posição se consolidou quando Meghan foi recentemente referida como Sua Alteza Real em uma mensagem republicada de um diplomata estrangeiro, apesar dos acordos para não usar esse título. Para William, isso evidenciou a confusão persistente sobre o status do casal e a necessidade de limites mais claros. Outro desafio significativo enfrentado pela monarquia é o seu relacionamento com as nações da Commonwealth. Durante o reinado de Elizabeth, sua popularidade pessoal ajudou a manter essas conexões mesmo com muitas ex-colônias reavaliando sua relação com a Grã-Bretanha. Desde a sua morte, diversas nações caribenhas iniciaram processos formais para destituir o monarca britânico da chefia de Estado. Seguindo o exemplo de Barbados em 2021, Charles abordou essa questão com pragmatismo em vez de resistência. Ele reconheceu em privado que essa evolução era inevitável e potencialmente saudável. Em vez de lutar para manter posições de liderança simbólicas, sua estratégia se concentrou em transformar esses relacionamentos em parcerias significativas baseadas em interesses compartilhados e não em obrigações históricas. Essa abordagem surpreendeu muitos que esperavam que ele lutasse com mais afinco para preservar os papéis tradicionais. William tem desempenhado um papel fundamental na implementação dessa nova visão. Suas viagens pelos países da Commonwealth agora se concentram fortemente em iniciativas climáticas, parcerias educacionais e intercâmbio cultural, em vez de deveres cerimoniais. Nos bastidores, ele tem se reunido com jovens líderes da Commonwealth para entender suas perspectivas sobre o futuro papel da monarquia. Essas conversas, por vezes, levarão a constatações desconfortáveis sobre como a geração mais jovem vê o passado colonial britânico. A transição representa uma das mudanças mais significativas na política externa britânica em décadas. Durante séculos, essas relações foram fundamentais para a influência global da Grã-Bretanha. Agora, tanto Charles quanto William reconhecem que se apegar a estruturas de poder obsoletas só acelerará seu colapso. Em vez disso, eles estão trabalhando para construir uma relação na Commonwealth baseada no respeito mútuo e não em diferenças históricas. Para Charles, cujo reinado foi marcado por problemas de saúde e pelo longo legado de sua mãe, seu último desejo real vai além das questões cerimoniais. Ele esperava pela cura da família, não por uma reconciliação completa, mas ao menos por uma abertura para que a comunicação pudesse recomeçar. Segundo seus familiares mais próximos, ele passava as noites revendo fotografias de família de tempos mais felizes, principalmente aquelas que mostravam William e Harry juntos quando crianças. Ele não queria que Harry fosse totalmente reintegrado ao status de membro ativo da realeza, mas também não queria que ele fosse permanentemente afastado. O rei manteve contato privado com Harry por meio de intermediários de confiança, mesmo quando a conversa direta se tornou muito difícil. Charles acreditava que os laços familiares acarretavam responsabilidades que não podiam ser simplesmente apagadas pela distância geográfica ou por desentendimentos públicos. Sua visão era matizada, buscando proteger a monarquia e, ao mesmo tempo, reconhecer os laços sanguíneos que transcendiam as questões institucionais. Ele esperava deixar para trás não apenas uma instituição funcional, mas também uma família que não tivesse se desintegrado completamente. Essa preocupação se intensificou à medida que sua saúde piorava, criando um senso de urgência em relação à cura das feridas familiares antes que o tempo se esgotasse. A princesa Anne transmitiu essa mensagem com sua franqueza característica na reunião em Windsor, sendo alguém respeitada tanto por William quanto por Harry por sua abordagem pragmática. Ela transmitiu o desejo de Charles como uma questão de dever e não de emoção. Mas mesmo ela entendia que a reconciliação dependia da vontade de ambas as partes, algo que ela, em particular, duvidava que existisse em medida suficiente para superar a divisão. A equipe médica do rei desaconselhou o estresse emocional durante o tratamento, tornando impossível a intervenção direta no relacionamento entre os irmãos.
Em vez disso, ela incumbe seus conselheiros mais confiáveis de criar possíveis caminhos de comunicação que possam ser ativados no momento oportuno. Esses planos estão guardados em um cofre particular em seu escritório pessoal para serem implementados caso seu estado de saúde piore significativamente. A monarquia pode planejar cerimônias e emitir comunicados, mas não pode curar feridas emocionais por meio de decretos reais. Não pode desfazer revelações públicas, nem remediar traições privadas por meio de protocolos. Charles tentou criar espaço para o entendimento. Mas se essa oportunidade será aproveitada agora, está além de seu controle, já que seu foco necessariamente se volta para seus problemas de saúde. A decisão cabe a William. Seu reinado iminente não é meramente cerimonial. Representa uma escolha fundamental sobre a direção da monarquia e se a família conseguirá encontrar um terreno comum após anos de conflitos públicos. Ele honrará o desejo de seu pai por uma pequena abertura, ou fechará definitivamente a porta pela qual Harry passou. A resposta moldará não apenas a dinâmica familiar, mas também a percepção pública da monarquia pelas próximas décadas. Nos bastidores do palácio, conselheiros debatem estratégias e o momento certo para agir. Alguns defendem uma ruptura total, a remoção de títulos, o esclarecimento das linhas de sucessão e a adoção de uma monarquia mais enxuta, focada exclusivamente naqueles que permaneceram leais. Outros alertam que tal decisão definitiva poderia gerar simpatia pública por Harry e Meghan, principalmente se coincidir com a saúde debilitada de Charles. Historiadores da realeza lembram a ambos os lados que famílias divididas historicamente enfraqueceram a instituição. Mas a decisão final de William permanece imprevisível. Aqueles mais próximos a ele relatam crescente confiança em seu julgamento e disposição para tomar decisões difíceis. A mensagem final de Charles não foi apenas um pedido. Foi um teste à visão de William para o futuro da monarquia e a sua capacidade de equilibrar as necessidades institucionais com os laços familiares. O rei Charles herdou mais do que uma coroa. Herdou uma monarquia dividida entre a tradição e a transformação. A instituição outrora definida pela cerimônia e pelo silêncio enfrenta agora um mundo onde a visibilidade é tudo. E o silêncio é muitas vezes interpretado como indiferença. Charles sabe disso. Ao contrário dos monarcas anteriores, não ascendeu repentinamente ao trono. Esperou décadas observando a evolução da opinião pública, vendo as instituições ruírem e aprendendo o que nenhum outro rei antes dele teve de aprender como liderar numa época em que a própria liderança é questionada. Desde o início do seu reinado, Charles deixou claro que esta não será uma monarquia de espetáculo. Será mais enxuta, ponderada e mais atenta ao contexto social. A sua visão sempre incluiu uma família real, mais enxuta, menos aparições públicas, menos membros da família real, a trabalhar menos funções financiadas pelos contribuintes. Esta não é apenas uma medida de redução de custos. É uma tentativa de reconstruir a confiança, demonstrando contenção e relevância. A falecida Rainha Elizabeth II era um símbolo de continuidade. Charles, por outro lado, quer representar a adaptação. Ele vê que a sociedade mudou. As pessoas exigem transparência. Elas desafiam o poder herdado. Questionam tudo da riqueza à tradição. Charles entende que a monarquia moderna não só precisa sobreviver a esses questionamentos, mas também provar seu valor por meio de conduta e reformas. Este é um equilíbrio delicado, honrar o passado e, ao mesmo tempo, adaptar-se às novas expectativas do público. Mas remodelar a identidade da monarquia não é algo que Charles possa fazer sozinho. Ele está cercado por uma equipe cada vez menor de membros da realeza. O príncipe William e a princesa Kate são essenciais para o futuro da monarquia. Eles atraem a simpatia do público e a atenção internacional. Mas problemas de saúde recentes que afetaram Charles e Kate deixaram lacunas em sua visibilidade e carga de trabalho. Na era da mídia, a ausência rapidamente se torna vulnerabilidade. Quando figuras-chave desaparecem da vida pública, a especulação preenche o vazio e, uma vez liberada, é quase impossível contê-la. É por isso que Charles tornou a gestão da mídia uma prioridade discreta. Ele não declarou guerra à imprensa, mas estabeleceu novas regras. Sob sua liderança, os compromissos reais são mais curtos, restritos e seletivos. Os fotógrafos não circulam mais livremente.
As informações são compartilhadas apenas quando necessário. Há menos momentos espontâneos, menos vazamentos e mais aparições ensaiadas. Isso não é uma retirada. É uma estratégia para proteger a imagem da família, preservando sua dignidade. Charles está ciente de que a monarquia não controla mais a narrativa por padrão. A decisão do príncipe Harry e Meghan Markle de se pronunciarem publicamente por meio de entrevistas e contratos de streaming mostrou ao mundo que o silêncio do palácio não é mais eficaz. Isso criou uma situação em que a emoção e o conflito foram transmitidos globalmente, e a família real foi forçada a responder não por meio de comunicados à imprensa, mas por meio de seu comportamento. A resposta de Charles tem sido manter uma postura calma e evitar contra-ataques públicos, mas em privado ele está reorganizando a forma como a monarquia lida com a percepção pública. Nessa nova identidade, controle e cautela são fundamentais. A relação da família real com a mídia foi transformada. Charles aprovou revisões internas das comunicações e limitou o acesso de pessoas próximas à monarquia. Há relatos de um monitoramento mais rigoroso de vazamentos e uma supervisão mais direta das relações com a imprensa. Pode não ser uma mudança drástica, mas é uma alteração sutil na dinâmica de poder. O rei não é mais apenas uma figura cerimonial. Ele é o editor final da imagem pública da monarquia. Mas a cautela tem um preço. Quanto mais a família retém informações, mais o público especula. No mundo atual, as pessoas não reagem ao mistério com admiração, mas sim com dúvida. O rei está tentando manter o mistério da instituição sem parecer distante ou indiferente. Essa é talvez a parte mais difícil de seu trabalho, manter-se presente sem se expor demais. Até agora, a abordagem de Charles tem sido consistente. Ele está modernizando através da disciplina, não do drama. Está remodelando a identidade da monarquia através da redução de escala e do aumento do controle. Não busca popularidade, mas legitimidade. E a legitimidade, em sua visão, deve vir da responsabilidade, não do charme. Esta versão da monarquia pode não agradar a todos. É mais discreta, mais cautelosa e mais controlada do que nunca. Mas para Charles, não se trata de performance. Trata-se de preparar a instituição para existir em uma época em que nada é sagrado e tudo é público.